Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso querido Mestre permaneça nos envolvendo durante esse trabalho da noite de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, unida à família Luz e Verdade, para fechar, finalizar esse trabalho especial do mês do livro espírita, onde a gente pôde fazer essa homenagem a esses autores e principalmente a Allan Kardec, por ter deixado esse legado de amor para que a gente possa aproveitá-lo e transformar vidas, claro, começando pela nossa. E hoje para fechar, nós vamos trazer mais para a nossa atualidade. Nós vamos falar de literatura espírita em tempos de pandemia. E aí eu queria começar com um trechinho de André Luiz, uma mensagem que ele tem, que tem um título Em Torno da Felicidade. A mensagem vai falar dessa busca, a busca que o ser humano tem pela felicidade. E ela termina dizendo assim: se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, através dessas palavras de André Luiz, a gente já tem uma ideia de que aquela coisa da tempestade, depois da tempestade vem a bonança. Da lei de destruição que a gente interpreta tão grandemente cada vez que um indivíduo ou uma coletividade passa por uma situação difícil. A gente sabe que se conseguirmos ultrapassar aquela dificuldade, em breve nós tiraremos daquela situação proveito. É assim que a humanidade tem evoluído ao longo do tempo, Uma guerra faz com que as pessoas parem e repensem suas leis. Uma situação de privação de alguma coisa faz com que a gente tenha o pensamento voltado para buscar meios de manter uma reserva. Enfim, nós aprendemos com a dificuldade. E a pandemia está aí. Mas mesmo antes dela, nós vínhamos sofrendo, A humanidade vinha, junto com a busca da felicidade, tinha um outro lado que era o vazio existencial. Porque buscar a felicidade é algo que está inerente no ser humano. Ele vai sempre procurar estar o melhor possível. Melhorar o seu conforto, quando a pessoa já começa a ter a empatia, desenvolver a empatia, ela vai procurar também o conforto dos seus, daqueles que estão à volta, daquele círculo menor, e esse círculo, à medida que a gente vai evoluindo, ele vai se expandindo. Então a gente vai querendo que cada vez mais pessoas estejam numa condição melhor, A gente busca o conforto, o necessário, aquilo que é de necessidade do outro. A gente tenta satisfazer isso porque a gente começa a perceber que quando a gente sacia a nossa necessidade, a gente tem uma sensação de bem-estar, de prazer, mas ela é passageira, porque Jesus disse, que a felicidade não é desse mundo. Então a gente logo busca uma outra coisa. Isso é até saudável, é assim que a gente evolui. Mas quando a gente começa a buscar pelo outro, a gente vai começar a perceber que satisfazer a necessidade do outro gera um tipo de felicidade que é maior e ela dura mais do que quando é nossa, assim, só pra gente, Quando ela é própria, quando ela é só pra mim. Então, a gente começa a ter essa percepção. E começando a ter essa percepção, nós vamos
querer que isso cresça. A gente tende, né, a ter essa vontade de que isso cresça. Então, nesse momento de pandemia, né, naquele primeiro instante, a gente levou aquele choque, a gente ficou, claro, os sentimentos que são de conservação, né? O medo, as pessoas até começaram a querer se proteger, a ficar em casa e tudo, mas como o ser humano é um ser adaptável, e aí cada relação que a gente tem com essa evolução, cada forma de pensar, tudo que a gente já construiu vai fazer a diferença, e muito grande, né? Na forma de lidar com esse medo, com a situação e com o risco, né, que a gente passou a ter através do vírus. Eu entendi que a pandemia veio porque a humanidade precisa mudar, e aí eu começo a buscar as explicações mais filosóficas, mais que a razão, né, faça com que eu compreenda o porquê disso tudo. E aí os espíritas já tinham essa noção, a gente vem já há décadas recebendo mensagens, né, de que esse tempo chegaria, de que são chegados os tempos, enfim. E aí chegou. O que fazer? Né? Qual o meu papel? Chegou e eu tô aqui, que é o mais importante, né? Porque muitos espíritos passaram por esses milênios aí, né? Mas nós estamos aqui nesse momento, nessa fase da humanidade. E aí, qual é o meu papel nisso? Então, nessa reflexão, a gente vai lembrar aquela passagem, né? Eu vou trazer por Emmanuel, mas é uma passagem de Paulo de Tarso, né? E agora, por que te detens? Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? Nós tivemos a pandemia, nós vimos que o tempo chegou, e agora? Por que a gente ainda trava? Por que a gente ainda para? Por que a gente ainda quer que volte como era antes? Quer que seja o normal, né? Vamos colocar assim. Aquilo era normal. Então, agora é uma forma da gente, é o momento da gente pensar o daqui para frente, né? E o meu papel nisso tudo. Eu tô aqui. Eu peguei o vírus, eu não peguei o vírus, eu posso dar suporte às pessoas que estão passando por dificuldades. Já era tão difícil acolher, né, corações enlutados que perderam seus entes queridos. Agora a gente tem dezenas no nosso entorno passando por essa situação ao mesmo tempo. A gente vai fazer por produção. As pessoas, né, a gente consola um hoje, o outro amanhã, porque a gente levava tempo para trabalhar o luto de um. E agora nós temos dezenas. Então, é o momento da gente, né, entender por que a gente está parado, por que a gente está travado. Esse momento para a doutrina espírita, ele é muito peculiar. Ele abriu as portas de um mundo que nossa juventude espírita já tinha encontrado. E a gente já vinha falando sobre isso, que é o meio, né, digital, é a internet. Eles já estavam fazendo uso desse espaço para divulgar a doutrina espírita e o evangelho do Cristo. E aí nós que, né, estávamos lá dentro das casas espíritas, atendendo, claro, né, nós temos essa dificuldade, né, de lidar com novas tecnologias, de sair do nosso lugar comum. A gente quer que a casa abra, a gente quer voltar a fazer as reuniões do jeito que eram. Mas e a reflexão? E o porquê da pandemia? Era para ser tudo igual, tudo da mesma forma?
Então a gente precisa desse impulso. E não só nós espíritas. Como eu falei, as outras pessoas também começaram a buscar e a procurar por essas respostas, né? E os livros espíritas, a doutrina espírita, ela tem muitas respostas para oferecer, né? E é claro que na casa espírita, que tem o papel de acolher, de consolar, de esclarecer e de orientar, nós faríamos isso com muito mais propriedade. É o olho no olho, é o sentimento. Então é mais fácil na casa espírita, nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo intuídos ao que dizer, ao que fazer, ao que falar. Mas será que fora dela nós não temos essa capacidade? Será que durante o tempo todo que nós construímos, né, de doutrina espírita dentro de nós não somos capazes de manter os nossos orientadores, a espiritualidade amiga, a fazer com que dentro da minha casa, através de pelo telefone, eu consiga passar todas essas vibrações para aquela pessoa? Porque é o momento de se reinventar, né? Chegou a hora da gente entender que nós estamos lidando com questões que elas são materiais, a gente entende, mas que elas vão além disso, que a gente tem condições, né, de desenvolver o nosso papel independente de onde estivermos. Nesse momento, o livro espírita, ele tem o mesmo papel da casa espírita. Esse livro espírita, ele também acolhe. Ele acolhe quando a gente, num momento de dificuldade, né, que não soubermos o que fazer, a gente possa pegar um evangelho, por exemplo, pedir ajuda da espiritualidade, abrir suas páginas e a resposta virá ali em forma de mensagem. Ele consola, dependendo da mensagem, dependendo da situação, dependendo do livro que eu for buscar, ele vai fazer com que eu compreenda o porquê que eu estou passando por aquilo. Ao mesmo tempo esclarece, né? E orienta. O livro dos Espíritos, o capítulo das leis morais, é um código moral. Ali está um roteiro para a nossa vida. Ali tem tudo o que a gente precisa fazer para ser um homem de bem, para buscar e para conseguir trilhar os passos de Jesus, né? Então, o livro espírita, ele vai desempenhar nesse momento de pandemia esse papel da casa espírita, né? E é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, não teria, vamos dizer, valor, né? É muito difícil a gente, com todos os sentimentos borbulhando, de medo, de ansiedade, de saudade, né, de solidão, a gente parar para ler um livro que tem uma linguagem que não é muito fácil, porque é de 2 séculos passados, né? E aí tirar dali tudo isso que eu estou falando, nossa, Luciana, é fácil? Não é fácil. Mas dentro desse processo a gente precisa entender que existe o da coletividade e existe o da individualidade, né? A pandemia, ela veio para modificar a comunidade, a humanidade, mas ela veio para trazer a proposta da mudança de cada um. E nesse cada um, a gente sempre fala nas palestras, né, que o que eu estou trazendo para vocês, é necessário que vocês peguem o livro, façam a leitura pessoal, né, mergulhem naquilo para buscar dentro de vocês aonde está sendo necessário encaminhar esse ensinamento, essas palavras, porque eu falo e para cada um ela vai chegar aonde é necessário, até porque a espiritualidade vai, né, ajudar naquilo que a gente está necessitando. Então esse trabalho que é individual, ele agora nesse momento vai fazer uma diferença muito grande, porque nós vamos conseguir interpretar e começar a nos conhecer, né, que é o trabalho que é necessário que a gente faça.
Então, Joana de Ângeles, ela fala assim: lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora esse dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontestáveis, já que os outros não o fazem, realiza tu. Então, assim, é o momento da gente se unir à humanidade para buscar a transformação, né? Mas é a hora também do individual, é a hora de cada um se confrontar, né? Mas isso é difícil e dá medo. Muitas pessoas sentem medo. E esse medo, né, que a gente está falando é um sistema de defesa que todos nós temos, né? À medida que a gente fica sozinho, com uma reflexão assim, tentando buscar dentro de si aquilo que é preciso mudar, aquilo que é preciso melhorar, causa essa sensação de fuga, né? Então, por isso que é mais fácil a gente ir à casa espírita, a gente ouvir o outro falar, o palestrante fala, né, dizer pra gente aquilo que a gente precisa ouvir, porque o que acontece? Enquanto for o outro que estiver passando, enquanto eu estiver vendo o outro dizer, enquanto eu estiver esperando que o outro faça, parece que o compromisso não é todo meu. Então, o convite que eu estou fazendo para vocês é esse de mergulho, né? Mergulho interno. É essa hora porque esse momento é o momento da gente fazer também essa transformação individual. É até mais seguro, como ela está falando. É uma diretriz de segurança. Por quê? Quando eu estou aqui trazendo a mensagem para vocês, eu trago a minha impressão. O livro não. O livro sou eu com aquele ensinamento e aquele ensinamento com tudo que eu carrego já dessa minha bagagem, dessa minha caminhada. Então, é uma forma mais segura de, através da minha razão, através da minha interpretação, eu compreender o que Jesus está esperando de mim, eu compreender o que a doutrina espírita está me assegurando, para que eu possa fazer as minhas escolhas, né? Sem correr no risco de acabar me envolvendo na fala de um palestrante ou na fala de alguém que interpretou aquela mensagem à sua maneira. Então, é esse convite que eu quero deixar para vocês, né? Curso agora há pouco a gente teve esse questionamento, porque as obras de Allan Kardec, elas são muito complexas, elas são de 2 séculos passados, com uma linguagem muito difícil, e há realmente uma dificuldade para a sua interpretação, para a sua leitura, né? Então, a dica que eu posso dar é de que faça esse exercício. Não conseguiu compreender determinada coisa, aí sim, busca a rede social de uma casa espírita, né? Quanto mais próxima, melhor, porque aí você vai criando esse vínculo. E aí vai lá num fórum, vai numa mensagem e pergunta, aí sim, tira dúvidas daquilo que você não conseguiu sozinho realizar, né? Nós temos agora inúmeros cursos, grupos de estudo de obras. Então, vale a pena esse mergulho, né? Vale a pena a gente se comprometer com esse autodescobrimento, com essa viagem aí pelo mundo da literatura espírita, trazendo para a gente essa doutrina esclarecedora. Então a gente tem, como a gente falou, né, as obras de Allan Kardec são as mais recomendadas realmente, né, para quem
para quem está começando e mesmo os outros, a gente precisa sempre, quem já conhece precisa revisitar, precisa sempre estar lá olhando novamente para saber se não está desviando aí os seus caminhos. E para quem está começando, é muito necessário que a gente crie uma base, né, para depois ir se aventurando em outras obras. Mas existe muita coisa boa, né, na literatura espírita. A gente tem os livros de Chico Xavier, obras que vão desde mensagens, né, de consolo, aquelas cartas que ele escrevia para as mãezinhas que perdiam seus filhos, até a leitura de André Luiz, que mostra para a gente como é o mundo espiritual, vários romances para quem gosta. Nós temos a literatura de Divaldo Pereira Franco, né, onde Joana de Ângeles nos convida a esse mergulho interior através da psicologia espírita. E nós temos Manuel Filomeno trazendo notícias dessa transformação planetária aí, com livros como Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, e também vários temas relacionados à mente, à obsessão, à loucura, fenômenos, enfim. E muitos outros, Raul Teixeira, que traz temas muito atuais e ligados à família, né? Esclarece muitas dúvidas de coisas e situações que acontecem dentro da família. A gente tem Richard Simonetti, que com a linguagem fácil traz, meio que traduz, né? Vamos dizer assim, o livro dos espíritos para uma linguagem até... uma linguagem de fácil acesso e até um pouco cômica, né? Com os livros de como quem tem medo da morte, quem tem medo de espíritos. Então, assim, literatura vastíssima existe, né? Basta que a gente aceite esse convite. Esse convite que é de sermos aprendizes do Evangelho do Cristo, né? De fazer essa viagem interior e entendendo que essa viagem vai nos levar a um caminho, a um lugar seguro, né, aonde eu vou construir esse meu progresso, essa minha vida, né, de acordo com aquilo que eu escolhi, né, eu vou ter mais propriedade para fazer as minhas escolhas. E para que isso fique como inspiração, né, de sermos aprendizes de Jesus, eu vou deixar para vocês aqui a música Aprendiz, da dupla Tim e Vanessa, onde eles contam pra gente essa experiência com o Livro dos Espíritos. Que Jesus continue nos envolvendo em suas bênçãos de luz, de paz e de amor, e que tenhamos aí uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Muita paz. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e
dor da semente, é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz